gente falar de mudanças climáticas, né, de energia renovável, o Brasil ele tem uma matriz energética muito limpa, de maneira geral. Porque a gente tem muitas hidrelétricas, né, então tem uma energia mais limpa comparativa com outros países afora, que eles queimam carvão, queimam petróleo, termoelétricas, que são altamente poluidoras. As hidrelétricas têm seus impactos ambientais, tem todos os... Mas bem menos do que outros países. Mas comparativamente, né? E, além disso, nós somos muito privilegiados, né? O Brasil é realmente um país que tem realmente muitos privilégios e tem muita energia limpa, né? Que são as hidrelétricas, mas também muita energia solar e eólica. Olha, então, o que a gente vê? Uma energia solar e eólica, basicamente, é usar a energia do sol para produzir energia elétrica. São aqueles painéis. São os painéis. E aí a tecnologia está cada vez avançando mais. E a engenharia está em todo esse segmento. O engenheiro é aquele que pega o produto, processa esse produto para fazer as placas, transporta essas placas, instala essas placas e depois distribui essa energia. Então a engenharia, a gente tem que olhar para ela como esse elo nessa cadeia, né? Tanto da eólica quanto da solar. Na eólica, por exemplo, a gente pode citar aqui em Minas Gerais, em Janaúba. A gente tem um complexo solar de Janaúba, que foi inaugurado em 23, né? Recente agora. 20 parques. Agora, 2023. E é um dos maiores complexos de energia solar da América Latina. São 20 parques, somando 3 mil hectares. Então, assim, uma capacidade equivalente em torno de 1 milhão de residências poderiam ser atendidas somente só com essas placas. Só com essas placas, com energia solar. Esse material tem um ciclo de vida, tem um desgaste, tem troca, como tudo na vida tem. Com certeza, Mas é a energia do sol, energia solar, que pode ser transmitida para as residências, para as indústrias. Ou seja, se eu não uso mais o petróleo, eu estou deixando de emitir quem? O CO2. Se eu deixo de emitir o CO2, eu estou contribuindo cada vez mais para amenizar essa encrenca que a gente está do aquecimento global, das mudanças do clima. Então a energia solar no Brasil ela tende a crescer muito. Então, por exemplo, quando o Brasil, basicamente, a gente produz energia elétrica de hidroelétricas. Então, para ter hidroelétrica, a gente precisa de quê? De água. Mas quando chega aqui, por exemplo, aqui na nossa região, agosto, setembro, começa a chegar o quê? Seca. Se não tem água, não tem como produzir energia, se não tem água. E aí a gente, às vezes, acaba queimando muito combustível fóssil para produzir energia nesse período de seca. E a gente tem observado que agora, com o avanço da energia solar e a eólica, a gente começa a depender, a gente fica mais forte nesse aspecto. A gente depende das hidrelétricas, mas quando a hidrelétrica não está pronta, a gente tem a solar lá dando conta. Exato, E aí o Nordeste vem com força. O Nordeste vem com força no solar e no eólico. Então a gente... Aliás, o eólico com o solar, né? A maioria delas já começa lá, e tem um potencial eólico ali na parte oceano muito grande, né? Eu comecei falando que eu morei na Bahia, né? E lá onde eu moro tinha uma cidade que chamava Pajeú dos Ventos. E a gente cresceu lá, soltava pipa lá, e era um vento muito forte, fora de base. E isso, criança, né? Na década de 90 ali e tal. E passado algum tempo, virando anos 2000, começa a falar de um projeto de energia eólica que ia vir. E aí esse projeto é o Alto Sertão, na Bahia, lá em Caeté. E a gente vê a transformação, eu imagino. Chegando as pás, são pás eólicas enormes. Em carretas, né? Vem em carretas, com batedores, né? E tem grandes transformadores que vêm junto. São asas absurdamente grandes, né? E eles têm que subir aquilo com uma altura grande, né? E essa energia do vento é uma energia muito interessante porque ela está ali. Eu estou usando o vento para produzir energia. Inicialmente era bem confuso olhar aquilo ali e imaginar que ele ia produzir tanta energia. É curioso, né? Curioso, como é que é a energia? Porque, por exemplo, se a gente pode, Rosana, para explicar, quando eu ligo o meu ventilador, eu estou usando energia elétrica. E aí eu gero o motor gera a pá do ventilador. É como se a gente estivesse fazendo um caminho inverso. Eu vou gerar a pá com o vento, e aí o motor vai gerar energia. Eu posso sair da energia elétrica para o movimento das pás, ou do movimento das pás para a energia elétrica. Então é nesse sentido que a gente tem. Então eu destaco aqui que realmente o Brasil tem um potencial gigante
que está sendo explorado hoje. Tem grandes empresas explorando energia solar e eólica. Pode melhorar muito ainda e pode ajudar muito o Nordeste, pode ajudar muito essa região a ser alguém que vai movimentar essas áreas para produzir energia solar e energia eólica. Então, é algo ainda a ser explorado, Rosângela. Com certeza. Daniel, e que papel as engenharias desempenham na melhoria da eficiência energética em indústrias e residências? Então, quando a gente fala de energia, eu acho que, sobretudo, a gente tem que falar de eficiência. Então, assim, o que a gente tem observado? A gente tem que cada vez mais ampliar, né, os equipamentos. A gente tem que ficar mais moderno nos equipamentos. Por exemplo, quando você liga, o exemplo do ventilador, né? Quando você liga o ventilador faz barulho. Sim. O ventilador esquenta. Então, o barulho, o esquentar, é energia que está perdendo. Porque o que eu quero que o ventilador faça? Ventile. Ventila para você, exato. Eu quero um ventilador barulhento que esquenta? Não. Mas a gente quer o conforto do vento, porém não quer o barulho. Pronto. É. E o que isso tem a ver com eficiência energética? Isso tem a ver o seguinte: para esquentar e para fazer barulho, precisa de energia. Sim. Então a energia que esquenta o ventilador e a energia que faz o barulho é a energia que está chegando. Mas ela está sendo perdida, podemos dizer, para barulho, para atrito, né, que a gente fala. Tudo isso faz com que a energia ali seja perdida e o movimento de fato que eu quero, que é o movimentar das pás, Sim. não, ele é pouco aproveitado. Então a gente fala em algo aí, em alguns equipamentos, de 50% ou mais, ou seja, eu te dou 100, 50 só vira o que você de fato quer, os outros 50 perde. Sim. Né? Então é como essa conta a gente tem que melhorar. Então eu acho que é papel do engenheiro melhorar a eficiência dos projetos. Então a gente fala de bombas hidráulicas, bombas elétricas, a gente ainda tem as eficiências muito baixas, né? Aquela bombinha nossa de prédio, sabe aquela bombinha de prédio que bombeia água lá para cima? Sei. Essa bomba, ela ainda perde muita energia. E o engenheiro tem que se espantar, tem que falar, nossa, 30% de eficiência? Não quero. Eu acho que falta... É o que tem. Você dimensiona lá 30, 40 e às vezes a gente aceita. Tem outro melhor? Tem. Só que a gente precisa deixar a tecnologia, precisa adquirir novos equipamentos, dimensionar melhor os sistemas. E eu acho sobretudo isso. Não só o engenheiro, todos nós, a gente tem que se espantar com o desperdício. Você vai olhar uma torneira pingando na sua casa, um exemplo simples, se você não arruma no primeiro dia, passa 2, passa 3, daqui a pouco você acostumou com o barulho. Exato, e no fim o custo disso daí vai doer no bolso. É só trocar um reparo. Exatamente, Então quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de não desperdício. Exatamente. Então eu acho que o papel dos engenheiros é fundamental. Dos engenheiros, né, Daniel? E também da população, né? Porque não adianta vocês, profissionais, fazerem a parte de vocês e nós, população, né? Não fazer a nossa parte, olhando esse simples pingado aí da torneira, né? Que é gasto de energia, ou seja, né? Então, assim, eu vejo, sabe o que eu observo? Às vezes, quando o problema tem dimensão muito grande, a gente acha que pequenas ações não importam. Imagina, faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. É mudança cultural, né? É mudança de paradigma, você está se movimentando naquele sentido. Sim. Então, às vezes fala, problema da economia de água. A indústria gasta muita água e tal. Eu economizar vai fazer diferença? Então, assim, às vezes a gente pode ser que na matemática da coisa seja muito pequeno, que às vezes mas lá no final, não. Se a gente comparar uma economia residencial perto do consumo agrícola de água, perto do consumo da indústria, a sua economia foi mínima. Mas a sua economia movimenta o outro, que movimenta o outro. Aí aquele outro que você movimentou, daqui a pouco ele é gerente, diretor, engenheiro lá da empresa do agro, lá da empresa da indústria, e ele vai se espantar quando lá na indústria eu jogar muita água fora. Porque ele se espantou lá na casa dele. Exatamente. Então... É a conscientização. É a consciência. Eu acho que é um pouco sobre isso. E aí você estava comentando aqui na pergunta também sobre residências, né? Isso. O que a gente tem que olhar, ter atenção para isso. Mas a gente começa a ver cada vez mais sensores. Nosso celular hoje é uma máquina com muitas capacidades, né? Então tem aplicativos hoje para controlar a luz, tem aplicativos hoje para controlar o portão, tem aplicativos para gerar resposta, para gerar quanto você está gastando, quanto você economizou. Então, usar esses aplicativos que a gente chama de internet das coisas, né? Que é essa automação que está chegando.